O século III d.C. foi um período turbulento para o Império Romano, marcado por uma grave crise política, militar e econômica. Durante esse período, Roma enfrentou uma série de desafios simultâneos, em que muitos tiveram origem em suas próprias forças armadas. A instabilidade começou com a morte do imperador Alexandre Severo em 235, evento que gerou uma sucessão de imperadores fracos e impopulares. Os exércitos romanos, que eram leais ao Senado e ao imperador, passaram a ser mais leais aos próprios generais e comandantes. Esse processo de personalização do poder militar enfraqueceu a autoridade central e abriu portas para uma série de revoltas e usurpações. A crise foi exacerbada por invasões externas, como a dos persas, que empurraram o império para uma situação de quase colapso. A instabilidade interna e a pressão externa fizeram com que Roma fosse forçada a dividir o poder, com a criação de impérios independentes, como o Império Galíco e o Império de Palmira, cada um com seus próprios exércitos. A crise do século III culminou na ascensão do imperador Aureliano, que conseguiu reunificar o império, mas a situação mostrou quão frágil Roma estava, ameaçada tanto de dentro quanto de fora, sendo um reflexo claro de como seus próprios soldados, ao se rebelarem ou agirem sem o comando central, quase destruíram o império. Seja bem-vindo ao canal Crônicas Brutais, então se inscreve aqui no canal e deixa um like. Porque no vídeo de hoje, vamos ver como os soldados romanos quase destruíram Roma, que eles deveriam proteger. As guerras civis que ocorreram entre 235 e 284 d.C. foram uma sequência de conflitos militares e políticos pela sucessão imperial, geradas principalmente pela luta entre generais romanos e as forças militares que seguiam diferentes candidatos ao trono. Este período, conhecido por historiadores como a Anarquia Militar, foi uma época em que a autoridade imperial se fragmentou, com múltiplos imperadores sendo proclamados e depostos, e muitos deles eram na realidade generais militares, que assumiam o poder após sucessivos golpes com suas tropas. Essas revoltas e disputas internas enfraqueceram o controle do império sobre as regiões distantes e contribuíram para a divisão do império em várias partes, com os soldados se tornando o fator decisivo em quem ocuparia o trono. Um dos aspectos mais preocupantes para Roma foi o fato de que as tropas não mais lutavam exclusivamente pela pátria ou pela glória de Roma, mas se voltaram para interesses próprios, como recompensas financeiras e o saque das províncias. Essa dinâmica gerou uma instabilidade crônica, tornando o império vulnerável à desintegração, já que os soldados podiam simplesmente abandonar o imperador se suas promessas não fossem cumpridas. O fenômeno das guerras civis não foi apenas uma disputa política, mas também um reflexo da crescente corrupção dentro do exército romano, que ao invés de proteger o império, passou a ser uma das maiores ameaças à sua sobrevivência. A morte do imperador Alexandre Severo, em 235, foi um evento-chave que desestabilizou ainda mais o império. Alexandre era um jovem imperador, popular entre as tropas e com uma postura de tolerância religiosa e política. No entanto, ele não conseguiu controlar adequadamente as dinâmicas internas do exército, e já estava se tornando um poder independente e muito mais influente que o próprio imperador. Quando Alexandre foi assassinado por suas próprias tropas, em uma revolta devido ao descontentamento, isso iniciou uma série de eventos caóticos. A morte de Severo marcou o início de um longo período de instabilidade política, onde o império enfrentou dezenas de imperadores que subiam ao trono, apenas para serem derrubados pouco tempo depois. Com isso, o império passou a ser governado por generais e soldados que tomaram o poder. As legiões de soldados, que em um primeiro momento eram vistas como leais a Roma, passaram a ser leais aos seus próprios comandantes, que ofereciam recompensas mais significativas. Esse cenário transformou o exército romano de uma instituição que defendia a unidade do império em um agente de desestabilização, com os soldados se rebelando e depondo os próprios governantes. Durante a crise do século III, uma das transformações mais marcantes foi a ascensão do imperador soldado, uma figura que vinha diretamente das fileiras do exército. A política de recrutamento e a importância estratégica das legiões em todo o império conferiram ao exército uma posição de grande poder. No entanto, isso também resultou em uma concentração de poder nas mãos dos generais e oficiais militares, que ao se tornarem imperadores, trouxeram consigo uma perspectiva focada na força militar e nas necessidades das tropas. Com o exército,
cada vez mais envolvido no processo de sucessão imperial, os imperadores passaram a depender diretamente da lealdade das legiões para manter seu poder. Esse modelo de imperadores soldados foi uma das características da crise romana, pois esses imperadores eram mais populares entre os soldados do que entre o Senado ou entre a população civil. Mas essa dependência das forças armadas gerava instabilidade, pois as tropas podiam desertar ou se revoltar caso seus interesses não fossem atendidos. Muitos desses imperadores soldados estavam mais interessados em assegurar seus próprios interesses e as recompensas de suas legiões do que em garantir a prosperidade do império. Essa dinâmica gerava uma tensão entre o poder militar e a administração civil e resultava em guerras civis, onde o exército se tornava a principal força desestabilizadora. Você pode ver as maiores crueldades e os eventos históricos mais marcantes do Império Romano e também de outros períodos da história humana no nosso documentário aqui no link da descrição. Dessa forma você também apoia o canal. Agora, voltando para o vídeo. Durante o período de crise que dominou o Império Romano entre 235 e 278 d.C., Roma enfrentou uma série de ameaças internas, sendo uma das mais devastadoras a invasão do Império pelas suas tropas. As legiões romanas, que defendiam a cidade e as fronteiras do Império, começaram a se rebelar contra seus imperadores, levando a situações em que a cidade de Roma foi efetivamente ameaçada de destruição pelas próprias forças militares. Uma das revoltas mais significativas ocorreu quando o general Maximinus foi proclamado imperador pelas suas tropas, mas sua ascensão ao poder gerou uma reação brutal contra o Senado e os outros imperadores da época. Esse tipo de insubordinação levou a uma série de batalhas internas, onde as tropas romanas chegaram a se aproximar da cidade de Roma, ameaçando destruir ou forçar uma mudança de liderança. Essa situação demonstrava o quão frágil o império havia se tornado, com os exércitos agindo como uma ameaça direta à estabilidade de Roma. Maximinus, um dos imperadores mais controversos da história de Roma, foi um exemplo extremo do poder militar que prevalecia durante o período de anarquia militar. Sua ascensão ao trono em 235 d.C. teve origem em sua popularidade entre as tropas, mas a maneira como ele chegou ao poder também demonstrou a crescente desordem interna. Maximinus era um comandante militar de origem bárbara e suas ações como imperador revelaram uma mudança na relação entre o exército e o governo central. Ao ser proclamado imperador pelas suas próprias legiões, Maximinus demonstrou que a legitimidade imperial não dependia mais do Senado ou de qualquer princípio institucional, mas sim da força militar. Sua ascensão gerou tensões com o Senado romano, que nunca aceitou sua autoridade e o considerou um tirano. Sua administração brutal e sua política de autossuficiência militar, baseada no apoio irrestrito às legiões, criaram um ambiente instável, com várias províncias se revoltando contra sua liderança. Maximinus foi constantemente desafiado por usurpadores, e as tensões dentro do império se intensificaram, já que suas legiões se mostraram tão poderosas quanto o próprio império. Sua morte, em 249, foi resultado de uma conspiração militar, e sua queda ilustrou como a lealdade do exército podia ser volúvel. Durante a crise do século III, Roma sofreu grandes perdas territoriais e administrativas, com a criação de dois impérios independentes que desafiaram diretamente a autoridade imperial. O Império Galíco, fundado por Postumo em 238 d.C., englobava a Gália, Britânia e as províncias do Reno, regiões que haviam se rebelado contra a centralização do poder em Roma. A separação dessas províncias do Império foi um reflexo das dificuldades enfrentadas por Roma em manter o controle sobre territórios distantes, especialmente com o enfraquecimento das linhas de comunicação e defesa devido às invasões bárbaras e às constantes disputas internas. O Império de Palmira, fundado por Zenóbia em 253, também representou uma ameaça direta à autoridade romana, com o território controlado por Palmira englobando partes da Síria, Egito e outras províncias orientais que se tornaram cada vez mais independentes. A ascensão desses dois impérios independentes demonstrou como Roma estava sendo corroída por dentro, com as províncias se afastando da autoridade central em busca de maior autonomia e proteção.
A situação se agravou quando Zenóbia, desafiando Roma, tentou expandir seu domínio sobre o Egito, que levou a uma guerra aberta com Roma, uma batalha que só seria resolvida com a derrota de Palmira em 265, quando o imperador Aureliano restaurou a unidade do império. Aureliano, imperador romano entre 265 e 275 d.C., foi uma figura central na recuperação da unidade do Império Romano, após a desintegração parcial provocada pelas revoltas militares e pela separação das províncias no Império Galíco e no Império de Palmira. Sua ascensão ao poder após a morte de vários imperadores anteriores foi marcada por uma necessidade de restaurar a autoridade central. Ao assumir, ele enfrentou desafios como o Império dividido, as invasões bárbaras pressionando as fronteiras e a lealdade de suas tropas. No entanto, Aureliano foi um líder militar excepcional capaz de reunir as forças e unificar o Império novamente. Ele reconquistou as regiões perdidas, incluindo a Gália e a Bretânia, derrotando tanto as forças de Palmira quanto os invasores bárbaros. Ele também implementou reformas para fortalecer a disciplina militar, buscando garantir que as legiões não se voltassem contra Roma, como acontecia durante a crise. A vitória de Aureliano sobre Palmira restaurou a autoridade de Roma no Oriente e evitou a fragmentação do Império. Ele também introduziu o Solar de Aureliano, um muro de defesa em Roma para proteger a cidade contra invasões. Sua habilidade em restaurar a ordem e a unidade do Império foi importante para evitar que Roma fosse destruída por suas próprias forças militares e políticas internas. A relação entre o exército e o Senado romano foi um grande fator na estabilidade do Império, e durante a crise do século III, essa relação passou por uma reconfiguração que contribuiu para o quase colapso do Império. Tradicionalmente, o Senado romano exercia uma autoridade significativa nas decisões políticas e militares, mas à medida que os generais e imperadores militares começaram a ganhar mais poder, o Senado perdeu influência. Durante o período da crise, muitos dos imperadores foram proclamados pelas suas próprias legiões e não pelo Senado, o que indicava uma mudança na estrutura de poder em Roma. O papel do Senado foi progressivamente sendo substituído pela lealdade das tropas aos seus generais, com muitos senadores sendo ignorados ou até mesmo afastados do processo de sucessão imperial. Esse deslocamento de poder levou a uma série de conflitos internos, pois os senadores, que eram a elite política tradicional de Roma, se viam em oposição aos imperadores militares. Os senadores, por serem mais ligados às classes altas e ao governo centralizado, desprezavam os generais militares, e os generais viam o Senado como um obstáculo para sua autoridade. Esse embate contribuiu para uma instabilidade política crônica em que militares e senadores se opunham, ameaçando a unidade do império e que ficou vulnerável a usurpações e rebeliões internas. Em um período de constante crise política e militar, o exército romano deixou de ser uma força coesa e leal à autoridade imperial, para se transformar em uma instituição mais suscetível à corrupção, às rivalidades internas e à busca por poder. Os soldados se concentraram em suas próprias recompensas, incluindo saques, terras e benefícios pessoais, no lugar dos compromissos com Roma. Essa mudança de foco resultou em uma série de usurpações e revoltas militares, onde generais romanos, com o apoio das legiões, tomavam o poder e desafiavam a autoridade central de Roma. E o poder das legiões se tornou tão grande que elas passaram a determinar quem ocuparia o trono, sem considerar o Senado ou a população. Imperadores foram depostos pelas próprias tropas, que preferiam um novo líder que lhes prometesse melhores recompensas ou maior autonomia. Essa deslealdade das tropas criou uma instabilidade crônica, com sucessivas revoltas e o perigo constante de desintegração do império. A lealdade das legiões, essencial para a defesa e manutenção do império, foi corroída pela ganância e pela manipulação de comandantes militares que buscavam benefícios particulares. Esse enfraquecimento das forças armadas internas foi uma das principais razões pelas quais o Império Romano quase sucumbiu para sua própria força militar. A reconquista da estabilidade só seria possível com líderes fortes como Aureliano, que conseguiu restaurar a disciplina e a lealdade das legiões, evitando que o império fosse destruído de dentro para fora. Obrigado por assistir até o final. Você pode ver como a história humana foi repleta de guerras, castigos e brutalidades, acessando nosso documentário na descrição.
Até o próximo vídeo.